Olá, pessoal! Vamos mergulhar em uma análise super importante hoje. Sabe aquele retorno às aulas presenciais depois da pandemia? Pois é, quem vive o dia a dia da educação se deparou com uma situação bem complexa e honestamente um pouco assustadora. As salas de aula, que costumavam ser cheias de energia e barulho, estavam marcadas por um silêncio preocupante. O distanciamento social cobrou um preço alto na nossa capacidade de comunicação. Então, nessa nossa análise de hoje, a gente vai dar uma olhada em um estudo de caso muito bacana, uma experiência que usou a tecnologia de um jeito super criativo para quebrar esse gelo e ajudar a galera a voltar a se expressar. Vamos lá? E aí a gente esbarra na grande questão: como fazer os alunos falarem novamente depois de tantos anos de ensino remoto? Essa é a pergunta de R$ 1 bilhão, né? Durante aquele período difícil lá em 2020 e 2021, a tela do celular ou do computador virou quase que um escudo. O desafio no retorno presencial não era só passar o conteúdo de matemática ou gramática. Era literalmente reaprender a conviver. Reaprender a debater, a expor ideias em voz alta e quebrar aquela barreira imensa de timidez e introversão que tomou conta de tantas crianças e adolescentes. Bom, para a gente entender isso direito, vamos dividir nosso papo em 4 passos rápidos. Primeiro, a lacuna da sala de aula pós-pandemia. Depois, o podcast como ferramenta de ensino. Em seguida, a jornada das páginas aos episódios e, por fim, o impacto real de apertar o botão de gravar. Começando então pela parte 1, a lacuna da sala de aula pós-pandemia e esse retorno silencioso à escola. A nossa história se passa lá no município de Ananindeua, no Pará, com uma turma de 7º ano. A professora e pesquisadora notou algo muito claro na época. A garotada, ali na faixa dos 12 anos, estava com uma dificuldade enorme de explicar trabalhos ou de fazer qualquer tipo de análise sobre os livros que liam. Aquele convívio estrido apenas à família durante a pandemia meio que atrofiou a prática de organizar o pensamento e falar em público. Criou-se uma barreira gigante de insegurança. E é justamente aí que a gente percebe por que o método tradicional precisava mudar. Pensa bem. A leitura pura e simples de um livro é, por natureza, um ato solitário, silencioso e super interno. Para uma turma que já estava retraída, só ler não ia resolver o problema de comunicação de jeito nenhum. A saída? Trazer a oralidade digital para o jogo. O podcast surge como uma ferramenta perfeita porque ele exige a voz, estimula o trabalho em equipe e obriga o aluno a colocar o pensamento para fora. É a ponte perfeita entre o isolamento da leitura e a socialização. O que nos leva à parte 2, o podcast como ferramenta de ensino. Para a gente estar na mesma página, vale lembrar rapidinho de onde vem isso. O formato que a gente chama de podcast nasceu oficialmente lá em 2004. A palavra em si é uma mistura de iPod, aquele tocador famoso da Apple, com broadcast, que é a palavra em inglês para transmissão. Hoje em dia é um recurso absurdamente acessível, né? A gente escuta no ônibus, no carro e, claro, se encaixa perfeitamente no ambiente escolar. E é aí que entra uma sigla muito importante para a educação no Brasil, a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular traz exigências super claras sobre a oralidade. E olha, não é só mandar o aluno ir lá na frente da lousa e falar, não. A BNCC pede habilidades sofisticadas. É preciso planejar o que vai ser dito, adaptar a fala para cada situação e, o mais crucial de tudo, desenvolver a participação crítica. O aluno não pode ser só um receptor passivo de informações, ele precisa questionar. E o podcast cai como uma luva nisso, porque exige um roteiro, exige reflexão e debate. Vamos então para a parte 3, das páginas aos episódios, focando na execução da atividade. Na prática, a mágica aconteceu usando o livro paradidático Histórias de quem conta histórias. A sequência foi super bem estruturada em 5 passos. Começou com o contato individual com o livro, seguido de uma leitura coletiva, que é aquele empurrãozinho vital para quem ainda não tinha lido. Depois, antes de ligar os microfones, a turma teve que colocar as ideias no papel, escrevendo resenhas críticas. Só depois veio o treinamento técnico sobre como se faz um podcast, culminando na gravação e, claro, no maior desafio: ouvir o resultado todo mundo junto. Mas como quem vive de sala de aula sabe muito bem, a teoria sempre dá de cara com a realidade, né? A professora teve que lidar com 2 obstáculos bem reais. Primeiro, surgiu uma exigência repentina da escola para um concurso de poesia, então o projeto teve que ser pausado. Faz parte da flexibilidade do professor. O segundo desafio foi bem na hora de tocar os áudios na sala. Muitos alunos ficaram com uma vergonha absurda de ouvir a própria voz em público. Foi preciso muita mediação e cuidado para mostrar o valor daquele trabalho e convencê-los do quanto aquilo era bacana. E assim a gente chega na parte 4, o impacto de apertar o gravar. Agora, o que é super interessante de notar no levantamento dos projetos é o choque de realidade com a tecnologia.
13 grupos foram para os microfones, mas a entrega final revelou uma surpresa. Só 6 grupos conseguiram usar o aplicativo de podcasting e publicar no Spotify. Os outros 7 enviaram os áudios diretos pelo WhatsApp mesmo. Isso quebra totalmente aquele mito de que todo jovem que já nasce com o celular na mão sabe usar qualquer aplicativo instintivamente. Eles precisam de alfabetização tecnológica, sim. Mas vamos ser sinceros, improvisar usando o gravador do WhatsApp foi uma daquelas manobras geniais de sobrevivência escolar para entregar o trabalho. O conteúdo gerado por equipes como o Diário de Histórias e o Lendo Entre Linhas foi simplesmente sensacional. Eles não só gravaram as vozes, mas abraçaram o formato de verdade. Colocaram vinhetas de abertura, de encerramento, musiquinha de fundo, e o mais legal é que as resenhas ganharam muita vida. A linguagem formal deu espaço para exclamações empolgadas, adjetivos como assustador ou fascinante. A expressão fluiu com aquela naturalidade incrível que a escola tanto sonhava em resgatar. E olha só esse exemplo fantástico do grupo que falou sobre a lenda paraense Cobra Norato. Durante a gravação, rolou um debate muito autêntico. Uma aluna criticou a história, reclamando que ela era curta demais. Na mesma hora, as colegas de grupo intervieram e argumentaram que ser breve é a própria essência das lendas. Elas justificaram que essas lacunas da narrativa são de propósito, justamente para estimular a imaginação de quem está lendo. Pessoal, isso é o ápice do pensamento crítico acontecendo de forma espontânea. A turma não estava só resumindo textos, estava avaliando a literatura ativamente. Então, para amarrar tudo o que vimos até aqui, essa metodologia provou sua eficácia em várias frentes. Ela tirou a garotada da passividade, deu palco para as opiniões da turma e mostrou que a linguagem informal também constrói sentido. E além de promover o letramento digital, conectou a tecnologia moderna a uma prática ancestral que é o ato milenar de se reunir em volta de uma boa história. Tem uma citação do material que ressoa muito forte depois de analisar todo esse processo que diz que falar e ouvir são habilidades de aprendizagem tão significativas quanto o ato de ler. A escola tradicionalmente foca a maior parte da energia na leitura e na escrita e acaba deixando a expressão falada meio de lado. Mas quando a gente desenvolve as habilidades de fala e escuta com a mesma seriedade e intenção que a leitura silenciosa, a compreensão do mundo se torna infinitamente mais robusta. Chegamos ao fim da nossa análise percebendo que o podcast na escola é muito mais do que só um entretenimento. É uma ponte poderosa, capaz de reconectar jovens que estavam isolados ao convívio crítico, juntando o fascínio de uma boa história com o mundo digital atual. A provocação que fica para quem acompanha nosso conteúdo é: como a gente pode explorar cada vez mais isso? Como a oralidade digital pode trazer essa tradição antiga de contar histórias para dentro da sala de aula moderna, ajudando a resgatar a voz, o debate e a autonomia da nossa juventude? Fica aí a reflexão.